Graça e paz, prezados irmãos. Aqui estamos mais uma vez para fazer uma síntese daquilo que nós estamos estudando. Nesta oportunidade, nós estaremos vendo a Epístola de Paulo aos Colossenses. É uma das epístolas importantes de tantas que Paulo, o apóstolo, escreveu. E eu gostaria de ver com vocês algumas coisas. O propósito desta epístola, qual foi o propósito de Paulo escrever a epístola aos Colossenses? É interessante que ele mostra que Jesus Cristo é a primazia em tudo. Então ele quer mostrar isso, a primazia de Cristo em tudo e encorajar os colossenses a refletir nessa supremacia de Jesus em todas as áreas da vida. Paulo, ele via o senhorio de Cristo como uma das coisas supremas da fé cristã. Na sua própria conversão, Paulo, a primeira frase de Paulo, ao ver aquela grande luz no caminho a Damasco, ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Então, a partir dali, Paulo ele via o senhorio de Cristo como algo supremo, algo importante, algo prioritário. E ele mostra isto aos colossenses. Este, então, é o propósito de mostrar a primazia de Cristo em tudo. Comentando um pouco, a cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia, que hoje faz parte da Turquia. Muitas igrejas que são mencionadas no Novo Testamento, elas estão atualmente no que hoje é a Turquia. A igreja dali não tinha sido fundada por Paulo. E, pelo que parece, ele ainda não havia estado lá quando escreveu esta carta aos Colossenses. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o Evangelho em Colossos. Isso nós encontramos no capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 4, versículo 12 da mesma epístola. Paulo, que estava na cadeia, ele tinha recebido notícias das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colosso. E por isso ele escreve esta carta, para combater os falsos ensinamentos e também para trazer os colossenses de volta à verdadeira fé, que Epáfras havia anunciado. Então, imagine, Paulo, este homem com uma grande preocupação com a igreja de Cristo, ele sabe que a igreja estava sob o perigo das falsas doutrinas, então ele escreve esta carta para combater os falsos ensinamentos que permeavam a igreja daquele então. Ele havia ensinado que somente Jesus Cristo pode salvar. Somente por meio de Jesus Cristo é que os pecados são perdoados. Portanto, que os colossenses continuem fiéis, tendo a sua fé construída sobre um alicerce firme e seguro, que não vão atrás de ensinamentos inventados por qualquer um. Paulo fala da nova vida que os cristãos têm por estarem unidos com Cristo, e de como essa vida se manifesta especialmente no amor de uns para com os outros. Isto nós vemos no capítulo 3, dos versículos 12 a 14. Nas últimas saudações, que vai do capítulo 4, de 7 a 17, Paulo pede que esta carta seja enviada à igreja de Laodiceia, que era uma cidade vizinha, e que os cristãos de Laodiceia enviem aos colossenses a carta que Paulo tinha escrito ou tinha a intenção de escrever para eles. A carta aos colossenses foi levada a eles por Tíquico, e com ele viajou Onésimo, que nós falamos no estudo anterior, o escravo fugitivo de Filemon. E é o mesmo que provavelmente também levou esta carta. Então, aí está um pouco do comentário a esta epístola.
Paulo também, há uma coisa também, agora nós começamos a ver nos dados importantes, é muito interessante nós darmos uma pincelada e observar estes dados importantes. Por exemplo, Paulo não tinha visitado, não tinha visitado esta cidade, já que o apóstolo disse na carta que eles não haviam visto o seu rosto na carne. Nós encontramos isto no capítulo 2, no versículo 1. Deve ter sido evangelizada durante o período em que esteve na Ásia, talvez por Timóteo ou Epáfras. Isto nós vemos no capítulo 1, versículo 7. Que andavam em viagens de evangelização enquanto Paulo pregava em Éfeso. Basta aqui destacar que Éfeso foi uma das cidades onde Paulo mais se deteve, cerca de 3 anos. Então, neste período que Paulo esteve em Éfeso, Timóteo e Epáfras estiveram viajando e evangelizando, e foi nesse mesmo período que a igreja foi evangelizada. Vejamos a heresia colossense. Era um erro sincretista, misturando legalismo judeu com especulações filosóficas gregas e misticismo oriental. Pontos específicos incluíam a observância do sábado, de dias de festas e cerimônias, de leis alimentares, bem como o ritual da circuncisão, a adoração de anjos e a prática do ascetismo. Então, esta heresia, na verdade, o que fazia esta heresia? Ela diminuía a pessoa de Cristo e enfatizava a filosofia humana. Por causa desta heresia, Paulo enfatiza a pessoa de Cristo como Senhor da criação e Senhor da igreja. É um fato que nós, hoje, também devemos observar. Nós vemos sincretismo religioso em vários lugares. E temos que destacar que aqui no Brasil, devido às suas raízes, o Brasil é um país muito místico, muito religioso e supostamente sincretista. Então, este sincretismo, nós temos que ter um certo cuidado com ele. Assim como lá os colossenses tinham este problema de mistura de legalismo, especulações filosóficas, nós hoje, neste tempo, em pleno século XXI, devemos também ter cuidado. Olha, interessante que eles se preocupavam com o ritual da circuncisão, a adoração de anjos e a prática do ascetismo. Observe, circuncisão é voltar à lei, legalismo. A adoração de anjos é muito comum no Brasil, no mundo evangélico brasileiro. Nós vemos, vez ou outra, a ênfase à adoração de anjos ou o culto aos anjos. Até nas canções, nós vemos muita ênfase, o anjo do Senhor, o anjo que tem a espada desembainhada, e tantas coisas assim que acaba se tornando uma adoração. O ascetismo. O que é ascetismo? Os ascetas, eles se abstinham de várias coisas, se abstinham de certas comidas, se abstinham de certas práticas. E hoje também há pessoas que se abstêm de tantas coisas e acabam fanatizando o cristianismo. Vez ou outra nós temos conhecimento. Eu lembro uma vez de uma pessoa que passava dias orando no monte. Essa pessoa não comia, e aos olhos das pessoas, aquela pessoa parecia ser uma pessoa espiritual. Mas na verdade ela estava praticando o ascetismo. Então são coisas que nós devemos ter muito cuidado, visto que estas coisas também são muito sutis. Então, observe que esta heresia lá em Colosso, ela diminuía a pessoa de Cristo. E jamais devemos diminuir a pessoa de Cristo. Não é a filosofia humana, não é o legalismo, nem tampouco o ascetismo que vão diminuir a pessoa de Jesus. Ele é o Senhor absoluto
e Senhor da igreja. E como o esquema do conteúdo, nós aqui podemos dar uma olhada rapidamente. A saudação, que vai do capítulo 1, 2, oração em favor dos Colossenses, capítulo 1, de 3 a 14, a boa notícia do Evangelho, é uma sessão que vai do capítulo 1, de 15 até o 3 e 4, 3, versículo 4. E dentro desta sessão nós temos Cristo e a sua missão, que vai do capítulo 1, de 15 a 23, número 2, a missão e a mensagem de Paulo, capítulo 1, de 24 ao capítulo 2, versículo 5, a vida dos que estão unidos com Cristo, do capítulo 2, 6 até o 3, 4. A outra sessão é a nova pessoa, capítulo 3, 5 até o 4, 6. A vida velha, dentro desta sessão nós vemos a vida velha e a vida nova, capítulo 3, 5 ao 17. 2. Viver bem com os outros, capítulo 3, de 18, 3, 18 até o 4, 1. E conselhos, que sempre vemos ao ver em algumas epístolas conselhos. Isto nós vemos no capítulo 2, no capítulo 4, de 2 a 6. E saudações finais e bênção, o capítulo 4, versículos 17 ao versículo 18. Bem, nós vamos ficando por aqui e esperando que isto sirva de edificação para vocês, de crescimento, e que vocês estudem, que vocês leiam, que vocês debatam entre vocês. E eu deixo aqui o meu abraço, que Deus abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus.